Bom, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série. Hoje é a 4ª mensagem, Jesus, o verdadeiro amigo. Então, a nossa ministra Ana Paula trouxe a mensagem pra gente, o amigo que nos ama incondicionalmente. A nossa pastora Renata trouxe a mensagem, o amigo que nunca nos abandona. A ministra Laura trouxe pra gente o amigo que perdoa. E hoje a irmã Camila traz o amigo para qualquer hora. Amém? Esse é Jesus. Irmãos, quantas vezes a gente já não se sentiu sozinho? Aflito, confuso. A gente tenta explicar o que a gente está passando, mas parece que ninguém entende. Você desabafa, você até conversa com pessoas, mas parece que ninguém consegue de fato te entender. Só que Jesus, o amigo para qualquer hora, ele consegue nos proporcionar isso. A real é que nós somos humanos e humanos falham. Então, os nossos amigos, eles vão falhar com a gente. Isso é comum. Lógico que a gente fica chateado, mas é comum. Às vezes, um amigo nosso está ocupado no momento que a gente precisa. Às vezes, de fato, a gente explica as coisas e o amigo não entende. Você fala A, ele entende B. E é muito comum isso acontecer, mas isso é muito diferente na nossa amizade com Jesus. Porque Jesus, ele é amigo para qualquer hora, para qualquer situação. E quando eu falo qualquer hora, é qualquer hora mesmo, irmãos. Eu estou dizendo que Jesus, ele está sempre acessível para você. Eu estou dizendo que Jesus, ele nunca está ausente. Eu estou te dizendo que Jesus, ele não se atrasa. Ele não se assusta com a minha e com a sua bagunça. Ele não perde a paciência com a gente, porque Jesus, ele é o amigo perfeito. Esse é Jesus. A nossa amizade com Jesus... Temos tempo? Hoje eu estou sem tempo, vou ficar até meia-noite. A nossa amizade com Jesus, ela não depende do nosso humor, da nossa entrega ou até mesmo do nosso merecimento. Porque Jesus, ele é um amigo fiel. Por isso que a nossa amizade com ele é inabalável. Afinal, ele é fiel, constante, totalmente presente. Então, os nossos defeitos não fazem com que nós... os nossos defeitos não fazem com que Jesus deixe de ser nosso amigo. Mas os nossos defeitos podem fazer com que nós deixemos de ser amigos dele. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Do contrário, a gente vai ter uma amizade inabalável com Jesus. Uma amizade totalmente constante. Jesus, ele é um amigo para qualquer circunstância, um amigo para qualquer hora do dia. Pensa num amigo seu, que você vai ligar, meia-noite. Ele vai te atender, será? Primeiro aí começa a questão. Mas Jesus, ele é esse amigo para qualquer hora do dia. Se você precisar conversar com ele de madrugada, de manhã, 5 horas, não importa. Você acha que ele acorda meio-dia igual a gente? Não, Jesus, ele tá por você qualquer hora do dia. E isso nos mostra lá em João, quando Nicodemos procura Jesus. Nicodemos procura Jesus de noite, talvez pela vergonha, ali pelo contexto, medo, mas ainda assim Jesus não rejeitou, independente do horário. Jesus, ele é um amigo no fracasso também. Quem já fracassou? Todos nós já fracassamos, né, irmãos? E Jesus, ele é amigo para essa hora do fracasso. Pedro, ele fracassou quando ele negou Jesus 3 vezes, mas ainda assim, Jesus o recebeu novamente. Jesus, ele também é amigo na hora do luto. Quem que vai estar com você no velório? Passando uma madrugada, no enterro do seu lado? Poucos amigos, mas o amigo Jesus, ele estará. Isso também nos conta em João. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus estava lá. E não só isso, ele se comoveu pela perda do seu amigo. Então, com esses exemplos, a gente consegue entender que sim, Jesus compreende toda e qualquer situação que a gente passa. Um momento confuso, um momento sem direção, às vezes triste, sem fé. Jesus está conosco nessas horas. Hoje eu queria convidar os irmãos para que a gente possa estudar juntos uma história de pessoas que estavam vivendo um tempo difícil, confuso, triste. Essas pessoas tinham ouvido algumas promessas, eles tinham palavras no coração, mas aconteceu algo.
a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. E isso fez com que 2 discípulos saíssem do lugar da promessa. Nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Abra a Bíblia de vocês em nome de Jesus. Já pedi, né? Lucas 24, o versículo, irmão, é do 13 até o 35. É uma leitura extensa, mas acompanhem comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus começou a caminhar com esses 2 discípulos. Só que ali naquele momento, os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. E Jesus pergunta para eles: ei, sobre o que vocês estão discutindo no caminho? E ali, com os rostos muito entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? E Jesus pergunta: que coisas? E eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje já é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender tudo isso? É Jesus perguntando. E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ali naquele momento Jesus explicou para eles o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como quem ia um pouco mais adiante, mas eles insistiram muito para que Jesus ficasse com ele, afinal o dia já estava findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. E nesse momento os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós? Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele falava no caminho e expunha suas escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Irmãos, então aqui nesse relato desses 2 discípulos, nós vemos 2 homens lidando com uma tensão, com um sofrimento muito grande. Eles tinham, como eu falei, ouvido promessas, eles tinham palavras, vivido muitos milagres, porém veio a morte de Jesus. E isso fez com que eles perdessem a esperança de que Jesus, de fato, era o grande redentor ali de Israel. Mas o que eles não entenderam era que Jesus estava caminhando com eles. O que eles não sabiam é que Jesus estava presente naquele momento. E é legal que Jesus entra naquela caminhada com os 2 e ele não aparece somente trazendo respostas, mas Jesus conversa, Jesus expõe, Jesus escuta, Jesus traz consolo e muda toda aquela situação. Então Jesus não apenas os acompanhou, ensinou, redirecionou e reacendeu neles um propósito. E eu creio que é o que o Senhor quer fazer conosco também.
Então, o que era um caminho somente de dúvidas se tornou de novo o início de uma missão. E essa história nos ensina que Jesus ele continua sendo amigo fiel, seja para qual for a circunstância. Então, talvez você esteja aí caminhando num caminho meio confuso, meio triste, abatido, mas você não está sozinho, irmão. Jesus está caminhando com você, eu creio nisso. Por isso que hoje nós iremos estudar juntos, quero convidar os irmãos para que nós possamos ver 3 lições que nos mostram como Jesus é esse amigo para qualquer hora. Amém? Amém? Então vamos lá. Jesus, o amigo para qualquer hora. Número 1, caminha conosco nos momentos difíceis. Vamos falar junto? 1, 2, 3. Jesus caminha conosco nos momentos difíceis. Amém. Agora a gente vai repartir ali a história e se aprofundar em cada pedacinho desse texto. A gente vai ler do versículo 13 até o 15. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, aqui nesse momento, eles ainda estavam tristes, eles ainda estavam desanimados, abatidos, porque eles tinham perdido a grande esperança deles, que era Jesus. Então, eles estavam indo embora de Jerusalém, porque para eles não fazia mais sentido permanecer em Jerusalém, afinal, teoricamente, Jesus não estava mais lá. E parece que a morte de Jesus colocou um ponto final nos sonhos, nas promessas e em tudo que eles tinham vivido. E é engraçado porque eles tinham uma promessa, a realidade foi diferente e parece que tudo desmoronou. E quando que, pensa aí na sua vida, algum momento isso já aconteceu com você? Você tinha uma realidade, algo saiu daquilo que você esperava, planejava, pronto, tudo desmoronou. Ali aqueles discípulos estavam indo embora, mas eles tinham que entender, e nós precisamos entender isso também, que ali a morte de Jesus não invalidava tudo que eles tinham vivido. As promessas continuavam sendo reais, as palavras continuavam sendo reais. E quantas vezes nós não abandonamos lugares que o Senhor nos colocou porque a realidade é um pouco diferente, porque a gente não consegue enxergar exatamente aquilo que a gente planejou. E isso é um problema. Às vezes a gente desiste de um ministério, às vezes a gente desiste de um emprego, de um desafio que vir da sua vida, só porque a realidade é um pouco da promessa. Calma, irmão, o Senhor ele trabalha por completo e a gente não sabe o tempo da obra ali do Senhor. Por isso que a gente precisa ter paciência. A gente não pode desistir quando a realidade é um pouco diferente da promessa. A gente precisa continuar para que a gente viva o fim como os 2 viveram. A dor da perda daqueles 2 discípulos, ela era muito intensa, ela era muito grande. E eles estavam tão focados na tristeza que eles não conseguiram ver quando Jesus começou a caminhar com eles. Eles deram mais importância, mais foco ali no sentimento, na tristeza, na realidade, do que o que estava acontecendo ali de fato no momento. E às vezes a gente também faz isso. Às vezes a gente dá tanta ênfase para o nosso problema que a gente acaba aumentando o nosso problema. E eu não estou aqui para invalidar a sua dificuldade, o teu problema, diminuir. Mas, irmão, o seu Deus é maior que o teu problema, em nome de Jesus. Então, por isso que a gente não pode focar tanto na nossa dor, porque a gente deixa de ver Jesus nos detalhes. Eles poderiam ter aproveitado muito mais esse caminho se eles não tivessem focados na dor, na tristeza, se eles não tivessem tão abatidos, entregue ali naquela tristeza, naquele momento. E isso aqui é pra gente também. A gente precisa parar de dar tanta ênfase para o nosso problema, porque o nosso Deus ele é maior, em nome de Jesus. Esse texto mostra pra gente que Jesus se aproxima mesmo quando eles estão indo para a direção errada. Jesus poderia ter esperado eles chegarem, poderia ter esperado outro momento para falar com aqueles 2 discípulos, mas Jesus decidiu andar em meio à dor. E isso nos mostra amizades verdadeiras, porque normalmente a galera, os amigos, né, do mundo, enfim, da vida,
eles estão com a gente nos momentos de alta, né? Então, você está indo bem, você tem um emprego bom, você conquistou alguma coisa, vai ter alguma coisa muito importante na sua vida, você olha para o lado, tem maior galera. E na dor? Quem que está com você? Por isso que a gente precisa valorizar Jesus, irmãos. A gente esquece de valorizar essa amizade preciosa, mas Jesus anda com a gente no momento de tensão, no momento de dificuldade. Como a Renata ministrou para nós, Jesus não nos abandona nunca. Nunca, 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 independente do que aconteça. Por isso que a gente precisa valorizar mesmo a nossa amizade com Jesus. Jesus caminhou ao lado desses 2 discípulos, mesmo quando eles não estavam reconhecendo Jesus naquele momento. E isso mostra para a gente que nem sempre que nós não estamos enxergando Jesus, aliás, nunca que nós não estamos enxergando Jesus, quer dizer que Jesus de fato não está com a gente. Jesus está com a gente, é que a gente está com um grau a menos, inclusive eu com um grau a menos. É por isso que a gente não enxerga Jesus nas situações. Mas a presença do Senhor está sempre com a gente. O Senhor está sempre ao nosso lado. Então, mais uma vez, talvez você está olhando para o lado, para o outro, para aquilo que você está vivendo. Você não está enxergando Jesus, mas saiba que você não está sozinho. O Senhor, Ele está com você. A gente precisa perceber a presença do Senhor e a gente precisa estar sensível, né, à presença do Senhor nas nossas vidas. E muitas vezes, em meio à dor, a gente ora, a gente fala com o Senhor e parece que Deus está em silêncio, que o céu está fechado. Mas aí o que acontece? Quando a gente passa esse momento de tristeza, de tensão, de dificuldade, a gente olha para trás e fala, eu não estava sozinho. Então, se você está hoje aí pela sua jornada, pela sua tempestade, aliás, de dificuldade, saiba que quando você sair dessa situação, você vai entender um pouco melhor. Você vai ver que você nunca esteve sozinho. Então, fique tranquilo, porque tudo passa nessa vida. As dores não são eternas. A gente precisa compreender que cada estação é importante. O inverno seco, frio, ele é importante, igual o verão, calor, sol. Todas as estações das nossas vidas são importantes. Tudo vem para trazer um aprendizado para nós. Basta nós termos um coração disposto a evoluir o tempo todo, a crescer o tempo todo, mediante a qualquer fase que a gente passe. Amém? Amém. Salmo 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmão, se lembre, no vale da vida, no luto, no término, do desemprego, na enfermidade, Jesus está com você. Jesus está conosco, Ele está presente o tempo todo. Uma das características de Jesus é estar presente. Ele fala na tua palavra que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Então, nem que você queira, você não vai estar sozinho. Fique tranquilo que essa fase, ela vai passar. Talvez você esteja passando por uma frustração, por uma porta fechada, por uma dor, uma decepção, mas Jesus, Ele está aqui hoje dizendo, eu estou aqui para caminhar com você nesse momento difícil. Você não está sozinho. Em nome de Jesus, eu creio isso. Jesus, Ele é o amigo fiel que está sempre presente, mesmo nos momentos difíceis. Amém? Então, recapitulando. Jesus, o amigo para qualquer hora, caminha conosco nos momentos difíceis. 2. Jesus, o amigo para qualquer hora, traz entendimento e clareza. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus traz entendimento e clareza. Amém. Agora é do versículo 25 até o 27. Jesus disse ali para os 2 discípulos: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, aqui a gente já está no outro estágio.
onde Jesus traz clareza e entendimento para esses dois discípulos enquanto eles caminham. Mas antes de Jesus trazer clareza, havia dúvida. Então era justamente por isso que eles estavam caminhando para Emaús. E é importante hoje nós identificarmos o que nós estamos vivendo na nossa vida. Se a gente tem vivido Jerusalém, que é entendimento e clareza, ou se a gente tem vivido Emaús, que são essas dúvidas e incertezas. Emaús representa esse lugar de fuga, esse lugar de dor mal resolvida, esse lugar de problema de fato, e aí a gente começa a fugir. Lógico que hoje a gente não vai sair daqui caminhando para Jacareí, né? Óbvio que não. Mas Emaús pode ter outros nomes nas nossas vidas hoje. Pode ser um relacionamento que não é aprovado por Deus, pelos seus pais. Pode ser compulsões, então você tem compulsão por comida, compulsão por compra, por bebida, por droga. Talvez seja refúgios que você busque, então o excesso de trabalho, o excesso de rede social, vício, enfim, Emaús pode ter outros nomes nas nossas vidas. E é por isso que a gente precisa identificar o que a gente está vivendo, porque tudo isso pode se tornar meio de fuga para a gente sair do lugar da promessa do Senhor. Mas Jesus, ele aparece para nós, assim como ele apareceu ali para os dois discípulos e pergunta: o que tem ocupado a sua mente? O que vocês estão discutindo aí, como ele disse ali para os dois discípulos? Por que vocês estão caminhando para longe? Volte para o lugar da promessa, volte para Jerusalém. O texto fala para a gente que Jesus começa a explicar tudo que estava escrito nas Escrituras sobre ele, o que é muito engraçado, porque Jesus poderia ter falado: ei, oi, eu estou aqui, eu sou Jesus. Mas não, ele preferiu abrir as Escrituras e ensinar, deixar com que a palavra fosse revelada para aqueles dois discípulos. Então isso mostra para a gente que a revelação do Senhor vem por meio da palavra. João fala para a gente assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A confusão daqueles dois discípulos, irmãos, era porque eles não tinham a verdade ali naquele momento muito bem firmada no coração. Eles estavam cheios de dúvidas, cheios de incertezas, e isso fez com que eles não tivessem entendimento, fez com que eles não tivessem clareza. E é por isso que a gente precisa se voltar para a palavra do Senhor. Eu pergunto para você hoje: você tem vivido em clareza? Você tem vivido em entendimento? Não tem como a sua resposta ser sim se você não lê a palavra. Não tem como a sua resposta ser sim se você não medita em um único versículo. Qual foi a última vez que você sentou na sua casa e falou: não, Senhor, como o pastor já falou para a gente, eu vou ler esse versículo, vou meditar nesse único versículo e vou tentar colocar em prática este versículo. Qual foi a última vez? É importante nós fazermos isso todos os dias, porque é assim que o Senhor vai se revelar hoje para nós. É por meio da tua palavra. A Bíblia está aqui, não é à toa. E a gente tem que o tempo todo divulgar a Bíblia, a palavra do Senhor, porque é ela que vai trazer esse entendimento e clareza que a gente precisa. Quantas vezes a gente não se frustra com o Senhor, a gente não fica triste, acha que o Senhor nos abandonou, mas a verdade é que a gente não está entendendo o processo porque a gente não tem entendimento, a gente não tem clareza, a gente não tem conhecimento da palavra de Deus. Como que você fala que vai morar na casa de Deus se você não conhece a própria palavra dele? Não faz sentido. Como você quer morar lá se você não quer seguir as regras de lá? Não faz sentido. Às vezes você ora pedindo livramento, aí Deus, não sei, fecha uma porta, você vira a cara. Ou você ora pedindo para portas abertas, aí portas se fecham, você já fica de mal com o Senhor. Às vezes você ora pedindo uma cura física, mas o Senhor quer curar o seu espiritual, o seu coração. Pronto, virei rebelde. Isso é porque a gente não tem entendimento. A gente não tem clareza, a gente não tem conhecimento da palavra, e é por isso que a gente precisa se aprofundar na palavra do Senhor. É por isso que a gente precisa usar de fato o nosso manual, que é a Bíblia, porque é assim, irmãos, que o Senhor ele vai abrir os nossos corações.
A palavra do Senhor não é para alimentar o meu ego, não é para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, não. A palavra do Senhor é para que Deus seja revelado, é para que Cristo cresça, é para que Ele apareça em nome de Jesus. E é na palavra que contém todas as respostas que a gente precisa. Porque o mundo, o diabo, ele tem cegado os nossos entendimentos, mas é por meio da palavra que a gente vai saber aquilo que o Senhor quer de fato para nós. Em 2 Coríntios fala: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E eu pergunto para os irmãos, quem que é o príncipe desse mundo? Exatamente, o diabo, Satanás. E como a palavra disse, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, irmãos, ele tem trabalhado muito a favor do reino dele. Muito, muito, muito. Porque ele quer a expansão do reino dele. Ele quer que o reino dele cresça e vença. Então, o que ele faz? Ele cega os entendimentos. Ele começa a mexer na onde? Na nossa mente. Porque se a nossa mente não está firmada no Senhor, a nossa mente é fraca. E aí o diabo ele vai trabalhando de forma sutil. Ele é paciente. Ele, de fato, tem disponibilidade ali no dia dele. E ele sabe que você é precioso, ele sabe que você tem um valor, e é por isso que ele vai ali naquele trabalho árduo, para que o reino dele de fato vença, para que de fato nós não venhamos ter a palavra revelada aos nossos corações. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Num ambiente de trabalho, o pessoal aí, os adolescentes, os jovens na escola, a gente precisa tomar cuidado, porque o diabo ele tá doidinho para cegar todo o nosso entendimento. Vocês se lembram de Paulo, ou melhor, Saulo, ali no caminho de Damasco? O que aconteceu? Ele era uma pessoa totalmente cega já, e Jesus aparece, cega ele completamente para que depois ele pudesse enxergar. Talvez seja isso que o Senhor queria fazer conosco. Às vezes a gente está meio cego já, aí ele vai cegar a gente, mas no fim é para que a gente possa enxergar a verdade. No fim é para que nós possamos viver essa transformação, assim como Paulo viveu. Então, Deus ele usa a sua palavra, ele usa as escrituras para revelar a verdade, abrir os nossos olhos, nos trazer entendimento e direção. Então, você quer ter entendimento? Você quer ter clareza? Amém. Então, volte-se para a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor, que nós só temos a ganhar. Eu creio que quanto mais nós deixarmos Jesus revelar a palavra dele nos nossos corações, mais o céu vai se abrir sobre a nossa vida. Amém? Amém, irmãos. Então, recapitulando. Jesus, o amigo para qualquer hora. Amém. Glória a Deus. 2. Amém. E 3. Jesus, o amigo para qualquer hora, transforma a nossa tristeza em alegria. Onde Jesus mora, não há tristeza. Irmão, se você está triste, repreende essa tristeza em nome de Jesus, porque Jesus transforma toda tristeza em alegria, amém? Lucas 24, agora do 31 ao 33. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu, Jesus, da vista daqueles 2 discípulos. Eles perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Então, naquele primeiro momento, eles estavam tristes. Depois, eles caminharam, tiveram ali clareza com Jesus. E aqui, agora, aquele caminho de tristeza já estava se tornando um caminho de alegria. Afinal, um simples gesto de Jesus mudou tudo. O partir o pão. Quando Jesus partiu o pão, os discípulos finalmente o reconheceram. E agora eles entendiam que, de fato, ele está vivo, ele ressuscitou.
A nossa esperança, ela está viva, nada está perdido. Isso ensina pra gente algo muito precioso, que nem sempre Jesus vai se revelar nos grandes milagres. Irmãos, o céu, ele se abre para nós todos os dias. Eu creio nisso, são nos pequenos detalhes do dia a dia. O mar não vai abrir de novo. O maná não vai cair mais. A coluna de fogo não vai aparecer. Mas o Senhor, ele vai se revelar no cotidiano, irmãos. É o tempo todo a gente pode enxergar Jesus. O tempo todo a gente pode sentir a presença do Senhor. Foi num simples partir o pão que Cristo foi revelado. Imagina hoje como o Senhor não pode ser revelado para nós. Então, entenda que são nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes do dia a dia. Talvez quando você abrir o seu devocional, o Senhor pode trazer uma mensagem para você. Talvez um abraço de uma irmã, uma mensagem, um Reels que alguém te envia. Ou, não sei, entrou no carro, começou a tocar um louvor e faz todo sentido. Parece que Deus que desceu e colocou. É isso, é a presença do Senhor sendo revelada o tempo todo para nós. E é por isso que a gente precisa estar com os nossos olhos sensíveis. E eu só vou ter sensibilidade espiritual se eu tiver relacionamento espiritual com o Senhor. Por isso a importância do segundo ponto, de nós lermos, estudarmos e nos aprofundarmos ali na palavra do Senhor. Essa semana, foi na segunda-feira, a irmã Natália me mandou uma foto de um devocional e um dia antes eu não precisava daquela palavra. Um dia depois eu não precisaria daquela palavra. Mas naquele dia ela foi usada pelo Senhor e me enviou aquela palavra. E aí eu fiquei pensando, Jesus, obrigada. Obrigada por deixar ela ser instrumento. Obrigada por me deixar te enxergar nos pequenos detalhes. Então é isso, irmãos. Nós precisamos estar atentos. O grupo da igreja, vira e mexe, os irmãos mandam um vídeo, mandam um louvor. É Deus querendo falar com a gente. É que às vezes a gente está distraído, às vezes a gente está muito ocupado, a correria do dia. Mas se você tem pedido para o Senhor falar com você, colabore também, esteja atento, responda a esse chamar do Senhor, a esse mostrar do Senhor nos detalhes para nós. Amém? Naquele momento ali daquele caminho, a única coisa que aconteceu para que eles enxergassem Jesus foi que a presença do Senhor de fato foi revelada. Então, a presença de Jesus mudou completamente o coração deles e que a presença de Jesus aqui hoje possa mudar completamente o meu e o seu coração. Aquele caminho que antes ele era marcado por tristeza, agora se tornou um caminho de alegria e de esperança. Então, eles voltaram imediatamente para Jerusalém para contar a novidade, a alegria para os outros discípulos. Por quê? Se eu sou uma cristã feliz, eu quero ver minha amiga feliz, eu quero ver os meus irmãos felizes. O que eu faço? Eu compartilho a minha alegria. Cristão chato, amargurado, ruim, que quer ficar espalhando a tristeza. A gente não. A gente está feliz, a gente quer compartilhar. A gente recebe uma palavra do Senhor, a gente quer compartilhar. A célula fala com a gente na hora do estudo, a gente quer ali compartilhar, participar do momento. Isso é ser cristão feliz. Nós não podemos ser chatos, amargurados, cara fechada. Isso já foi. Cristão feliz, bem resolvido, em conexão com o céu, compartilha a sua alegria. Jesus, ele quer que nós possamos abrir o nosso coração para a nossa tristeza se transformar em alegria, nossa incerteza se tornar fé e nossa fraqueza se tornar força. Vamos voltar lá para o versículo 33. Vamos perceber o que acontece quando Jesus ele é reconhecido. Vocês podem ler para mim? 1, 2, 3... Irmãos, eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram alegres, eles voltaram para a esperança, eles voltaram para um novo propósito, eles voltaram para onde eles de fato deveriam estar.
E que a gente possa compreender isso. A gente não foi chamado para viver triste, a gente não foi chamado para viver abatido, a gente não foi chamado para viver pelos cantos corroendo dor, tristeza. Não! O Senhor está nos chamando para que a gente volte para o lugar que a gente deveria estar. Jesus, Ele não quer compartilhar o espaço dele com a tristeza. Salmo 30, versículo 5 fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria do Senhor, irmãos, não é frágil, ela não é superficial, é uma alegria contínua. Irmãos, que alegria é saber que Jesus está vivo e vai voltar? Olha isso, glória a Deus! E é por isso que a gente compartilha essa palavra, é por isso que a gente compartilha essa verdade, porque a gente tem essa convicção no nosso coração: o Senhor está caminhando com a gente. Não será qualquer situação que vai nos abater, em nome de Jesus. Bom, Maria no túmulo, ela também chorava. Pensava que tudo havia terminado, mas bastou Jesus dizer o nome dela, Maria, e os olhos dela se abriram. Jesus está aqui. Débora, Ana, Evelyn, Marina, eu estou aqui, estou chamando o seu nome. Abre os seus olhos. Jesus, Ele está aqui para que a gente possa viver em plena alegria em nome de Jesus. Porque quando Jesus se revela, irmãos, não há espaço para mais nada. Existe problema, existe dificuldade, mas a última palavra é de Jesus. Amém? Amém, 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 amém. Então, que em nome de Jesus, você possa compreender o que você tem vivido na sua vida. E se você está caminhando para Emaús, retorne. Retorne para o lugar da promessa. Retorne para Jerusalém. Somente Jesus, o amigo para qualquer hora, tem o poder de transformar tudo em nossas vidas. Amém? Partimos para a conclusão. Hoje nós ouvimos sobre um Jesus que caminha conosco, um Jesus que nos entende, um Jesus que nos compreende, um Jesus que não se assusta com a nossa dor, com a nossa bagunça, um Jesus que de fato está sempre presente em qualquer hora. A gente ouviu que Ele é um amigo para a hora da dúvida, para a hora do fracasso, a hora do luto, a hora do silêncio, a hora do vale, a hora da confusão. Talvez você tenha entrado aqui hoje como esses 2 discípulos, infelizmente, partindo para Emaús, abatido, triste, mas saiba, Jesus está te chamando de volta. Porque o pão ele foi repartido, a palavra foi revelada, irmãos, e é por isso que nós precisamos sair daqui transformados. A gente precisa voltar para o lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Voltar para onde? Voltar para o seu ministério, voltar para a sua célula, voltar para a sua família, voltar para a sua santidade, voltar para a sua pureza, voltar para a sua identidade. Eu não sei para onde você precisa voltar, mas você sabe e o Senhor está te chamando. Volte. É o momento de você retornar. Pare de andar para longe. Emaús não é o nosso destino. A gente fica em Jerusalém em nome de Jesus. Jesus, o amigo para qualquer hora, caminha conosco nos momentos difíceis, traz entendimento e clareza à nossa vida e transforma a nossa tristeza em alegria. Então, mais uma vez, se você entrou aqui triste, abatido, confuso, sem clareza, o Senhor está te chamando para que você retorne para Jerusalém, porque a palavra dele foi revelada e eu creio que uma palavra revelada há transformação nas nossas vidas. Amém? Nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração intencional para que a gente realmente peça para o Senhor, para que a gente retorne para o lugar que nós deveríamos estar, para que a gente realmente viva essa alegria plena que o Senhor deseja que a gente tanto viva. Que, em nome de Jesus, a gente venha deixar com que essa palavra que está à nossa disposição entre no mais profundo do nosso coração e traga, irmãos, uma transformação inexplicável. As pessoas vão olhar para nós e falar: nossa, quem é você? Você vai ter que falar: prazer. Porque o Senhor tem te transformado. É isso que a gente precisa viver. Então, em nome de Jesus, volte para o lugar da sua promessa. Pare de caminhar para Emaús.
refaça a rota, recomece. É lindo recomeçar, não tem problema. O Senhor nessa noite está nos chamando para isso. Então, nesse momento, faça a sua oração muito intencional no Senhor, para que em nome de Jesus a gente possa sair daqui vivendo essa verdadeira amizade com o Senhor. Amém?